E eu vou dar uma boa noite especial ao meu amigo e médico infectologista que sempre nos socorre com informações importantes para a população de Teófilo Otoni e de toda a nossa região. Ele está aqui conosco hoje, depois da morte de macacos aqui em Teófilo Otoni, como médico infectologista primeiro, e também vai falar das questões políticas, já que ele pode assumir aí, nos próximos meses, uma das cadeiras na Câmara dos Deputados em Brasília. Doutor Heber Neiva, Vavá, ex-prefeito de Caraí, suplente de deputado federal, médico infectologista. Boa noite, bem-vindo pela primeira vez num novo programa, A Voz dos Vales. Ô Nilson, boa noite, Alan, boa noite, Nino, os ouvintes, internautas, meu boa noite. Primeiro eu começo, Vanilson, te parabenizando pela energia, pela garra, pelo retorno. O bom filho a casa torna. E mais do que agradecer o seu retorno, agradecer o seu papel, o quanto que você tem ajudado toda a região com a sua voz. E aí nada mais adequado dizer que credibilidade tem nome e sobrenome, naturalmente é Vanilson Souza, né? E isso nos enriquece muito, ecoa muito as demandas do povo, a gente te agradece e parabeniza, e eu sinto honrado de poder estar aqui contigo, compartilhando nesse momento. Eu que te agradeço muito pelas palavras, pelo carinho, né? E sempre pela colaboração, sempre que solicitado conosco aqui na programação da 98 FM, e é pra gente um privilégio poder estar nessa casa e levando informação de qualidade para os ouvintes que nos acompanham agora através da Voz dos Vales. Agora, doutor Heber Neiva Vavá, médico infectologista. Esta semana, mortes de primatas, macacos aqui em Teófilo Otoni, 3 mortos, né? 2 ali na região da Copasa e Marcelo Guedes, um mais próximo ao Campo do América. Isso acende um sinal de alerta, já que em 2017, infelizmente, tivemos aqui uma tragédia com um surto e várias mortes pela febre amarela. Ô Nilson, na verdade a gente tem que entender inicialmente qual que é a rotina, quais são os hábitos de todos, né, humanos, animais, né, entender que nos últimos tempos tem tido uma confusão em termos de espaço. O homem adentrou a mata e isso confunde muito esse convívio, né, concomitante com diversos animais. Entender também que esses organismos, né, esses animais também adoecem, né, eles podem adoecer de doenças infecciosas, por vezes doenças contagiosas, e também são submetidos a situações adversas em termos de alimentação, em termos de clima. Tudo isso pode levar a eventos adversos e amplos. As epizootias, isso quer dizer o quê? Mortes, adventos acometendo diversos animais no mesmo espaço de tempo e no mesmo espaço, né, de localidade. Isso chama atenção naturalmente, né? Não necessariamente isso é uma doença infecciosa, não necessariamente isso é algo que vai representar um risco para o homem. Isso chama atenção da necessidade de investigar, de responder concomitante à resposta até que o resultado final saia. Naturalmente a Secretaria de Saúde, as unidades, o sistema público, ele toma medidas, né, já antecipando possíveis consequências. Então quando um animal desse, que a gente sabe que pode albergar alguns agentes, né, que pode contaminar os humanos também, medidas como vacinação, bloqueio, informações, isso são adotadas de imediato. Então o primeiro passo é identificar e as pessoas entenderem, Ivanilson, muitas vezes não é o animal que está vindo aqui incomodar o homem, é o homem que vem incomodar o animal, porque no passado isso aqui era mata, selva, e nós fomos adentrando e ocupando um espaço que não era nosso, e aí já vai comunicando. Esses animais viviam, né, no seu habitat normal, muitas vezes o homem traz até um risco. Então quando o animal por aí está, ele não pode ser vítima, a gente tentar abater, caçar o animal. Pelo contrário, muitas vezes ele nos ajuda. Ele é um alerta. Alerta. E aí se encontra algum animal doente, ou sentido, ou morto, isso aí tem que ser até motivo de chamar a atenção. O cidadão comunicar à Secretaria de Saúde, às unidades de saúde, um profissional de saúde. O profissional já tem naturalmente o entendimento de ir lá coletar material, investigar, até para ter respostas e mais ações serem tomadas. Mas de imediato, até que a gente tenha uma resposta definitiva à causa de tudo isso, exemplo, Vanilson, nada impede que esses animais foram intoxicados. Qualquer substância que porventura tenha tido contato, já que, digamos, o espaço que isso aconteceu é um espaço curto, digamos assim. Então isso cabe investigação. Pode ser também consequência de infecções, de agentes outros contaminando, né, infectando esses animais. Isso aí tem uma resposta mais adiante. O que eu digo é que, evidentemente, não existe motivo de pânico. Todo mundo ficar em pânico. Existe motivo de cuidado, de cautela e, acima de tudo, de ação. Ação de todos nós, como cidadão, mas das autoridades de saúde, que eu tenho convicção que já foram tomadas, né? Porque isso é um dado importante. Então vamos saber quais são as ações que estão sendo tomadas. A nossa equipe conversou com o Joanis Lopes. Ele é coordenador da atenção primária em saúde aqui em Teófilo Otoni, e após
esses episódios de mortes de primatas no município, algumas medidas já estão sendo adotadas e o Joanis Lopes explica quais são elas. Bom dia. As epizootias, né, que é a morte de primatas não humanos, sempre vai ser um alerta na área de saúde pública. Principalmente aqui em Teoflotone, que no ano de 2017 nós tivemos um surto de febre amarela. O que significa isso para a atenção primária? É uma alerta aonde que a gente vai procurar. E a gente pede aos nossos usuários do sistema SUS de procurar a unidade básica de saúde mais próxima, verifique como está o seu cartão de vacina. Você tomou a vacina de febre amarela? Tem alguma vacina ainda desprotegida? Lembrando sempre que a morte de primatas ele pode estar associado ou não à febre amarela, pode estar associado ou não à raiva, ou pode ser simplesmente um envenenamento ou um acidente em rede elétrica. Até o prezado momento, a equipe de zoonoses não nos deu o resultado. O que a gente tem é um alerta, pois chegamos ao 3º PNH morto na nossa região, aqui na área urbana de Teoflotone, e é necessário esclarecer esse fato. Antes que chegue o resultado, iniciar as providências cabíveis, que é a proteção vacinal da nossa comunidade. Normalmente o resultado inconclusivo, ele está dependendo do prazo de coleta deste animal. Quanto mais rápido a gente coleta esse animal que sofreu o óbito, a gente vai ter o material mais fresco e a gente tem uma possibilidade maior. Então a gente pede à população, verificou a presença de um animal morto em vias públicas ou no fundo do seu quintal, avise as zoonoses com bastante antecedência, né? Informe o mais rápido possível, ou o corpo de bombeiros, ou a polícia ambiental, para a gente fazer a coleta desse material em tempo hábil. Normalmente esse resultado. Tá aí, portanto, a coleta do material sendo feita, o material está sendo encaminhado para exame. São as medidas a serem adotadas. Nada de pânico agora. Dr. Eberneiva Vavá, uma coisa é importante. As pessoas têm que aprender que o que protege contra doenças como a febre amarela, por exemplo, é a vacina. E a vacina contra a febre amarela, ela não pode nem deve ser tomada só em caso de surto, como tivemos em 2017. Ela é uma vacina que fica à disposição sempre, constantemente, nas unidades de saúde. E as pessoas precisam entender que esta é a forma mais correta de se prevenir contra esta doença. Sem dúvida nenhuma, Vanilson. Vacinação é algo que tem que estar na rotina de todos nós. Sempre digo e repito, Vanilson, uma doença é mais fácil de ser evitada do que ser cuidada. E um custo muito menor com a vacinação. Você toma vacina não é para cuidar de doença, é para evitar doenças. Naturalmente, nós não sabemos o momento de contato com as doenças. Doenças diversas elas acontecem na Amazonas, né, no Centro-Oeste, isso é rotina. Mas nada impede de que a gente tenha um mundo é muito pequeno. As pessoas viajam o tempo todo. O contato com a mata, com animais silvestres é constante. Então, naturalmente, se eu tenho uma ferramenta para evitar uma doença, por que não utilizá-la? Então, naturalmente, a recomendação é que a vacinação esteja em dia sempre. Vavá, vamos falar de política, né? Você teve uma votação extraordinária por ser candidato pela primeira vez a um cargo importante e difícil, muito concorrido, que é de deputado federal, e está na iminência de poder ocupar, ainda que temporariamente, uma das cadeiras na Câmara dos Deputados em Brasília. Qual que é essa possibilidade? Eu gostaria que você explicasse isso melhor para os ouvintes aqui da 98 FM, em especial para aqueles que votaram no Eberneiva, o Vavá, nas eleições passadas. Ô Nilson, primeiro eu quero aproveitar a oportunidade de pedir licença aqui para fazer um agradecimento a todas as pessoas que, de certa forma, confiaram e manifestaram o voto, né? Depositaram o voto na nossa pessoa. Uma eleição, Vanilson, ela pode ser vista, o resultado de uma eleição, de duas formas. Os votos quantitativos e os votos qualitativos. Os votos quantitativos é o total que todos têm. Os votos qualitativos, a qualidade desses votos. Quando você tem votos sem dar contrapartida, eu não tinha recursos, eu não fui apoiado por governo, eu não tinha uma pauta ideológica, eu não tinha uma pauta de classe, e tivemos essa votação. Votos totalmente conscientes. Em Teoflotone, por exemplo, é a maior cidade, eu tive quase 8.000 votos, né? Então, praticamente 1/5 dos meus votos. Então, agradeço a cada um de vocês. Nesse sentido, Vanilson, nós ficamos muito honrados de tão pequenos, digamos, né, tão humildes, enfrentando um sistema muito rico, poderoso, com milhões, pessoas, deputados com emendas,
governo, processo ideológico, pautas ideológicas, e a gente, na simplicidade, eu rodava no meu carro, não tinha assessor, não tinha motorista, contei com os amigos, com vocês, com a confiança, e eu voto consciente, tivemos essa votação, chegamos na primeira suplência. E talvez, se não tivesse tido o fenômeno Nicolas, que foi o voto ideológico, o partido teria feito a outra vaga, a gente teria chegado de imediato. Resumo, de qualquer forma, ganhamos muito. Dentro de forma qualitativa, entendo que realmente fomos, não foi eu, a manifestação do povo, grande vitorioso nesse sentido. O primeiro suplente, Vanilson, é uma reserva imediato. Ele está lá, apto, caso tenha necessidade de substituição. O partido em Minas tem 5 deputados. Então, os deputados, eles podem ser acionados de alguma forma, seja pessoalmente, seja profissionalmente, seja politicamente. Então, o deputado ele pode ser indicado por um cargo e, naturalmente, o suplente é acionado. Um deputado ele pode ter uma questão pessoal de uma licença saúde, e, naturalmente, o suplente pode ser acionado. E pode ser uma questão profissional, enfim, pode ter o afastamento. Então, sempre na disposição, da forma que o povo confiou em mim, eu estou sempre disponível, dentro do propósito, que é fazer política pública pensando na coletividade, pensando na nossa região. Você, Vanilson, as pessoas não verão eu de lado aliado e andando só com políticos. Eu converso com políticos, mas eu ando com pautas e propósitos do povo. Porque eu, pessoalmente, não preciso, não tenho vontade, não tenho ansiedade do poder do lado pessoal. Eu tenho ansiedade e penso em propostas que atendem à comunidade. Vanilson, nas nossas casas, eu tenho certeza que na sua, na minha e na maior parte das pessoas, e tem mais do que a gente necessita de comida, talvez até acesso à água, muitas vezes falta também, né? A gente tem um plano de saúde, tem acesso, mas a maior parte das pessoas talvez não. É isso que tem que nos mover. Política é missão, política é doação, mas política é o meio de mudar a vida das pessoas. Bom, diante disso, Vanilson, eu como primeiro suplente, existe, né, não uma coisa formalizada ainda, perspectiva, talvez num futuro próximo, a gente poder ser acionado, né? Diante dessas questões que eu coloquei, de questões pessoais, questões de saúde, né? Existe essa possibilidade, mas assim, eu não digo porque ainda nós não temos a definição, mas uma perspectiva forte de estar efetivando agora no segundo semestre. Eu vou até adiantar aqui, porque eu tenho uma informação que a deputada Grace Elias, que é também do mesmo partido do Weber Neiva do Vavá, ela está gestante e muito provavelmente nos próximos meses aí vai dar à luz a um bebê, né, e que a gente espera que venha com muita saúde, com muita vida e que muitas bênçãos para a família. E, claro, tem o direito à licença maternidade. E, obviamente, ela deve fazer uso desse direito. E, nesse caso, você assumiria, ainda que temporariamente, o mandato de deputado? Se isso efetivar, Vanilson, é real que ela está gestante, né? Aconteceu também no mandato passado, né? Que terminou no final do ano passado, ela também esteve gestante, ela afastou um tempo, o primeiro suplente assumiu a época, e agora também ela está gestante, né? Eu não tive contato pessoal com ela, eu não consigo dizer, assim, dados, prazos, né? Mas é real que ela está gestante, e se isso efetivar, a licença efetivar, eu estou aqui como reserva imediato, digamos assim, do partido para assumir, e mais do que reserva do partido para assumir, como servidor da nossa região, da nossa população, para efetivar aquilo que de fato a gente anseia e muito acima de tudo isso necessita. Agora, mesmo que ela tenha direito, e tem direito à licença maternidade, mas seria um tempo curto, alguns meses apenas. O senhor acha que seria suficiente para assumir uma função de deputado federal e fazer algo que seja importante, benéfico aqui para a região? Ô Vanilson, eu vou te responder essa pergunta muito bem colocada com uma única ideia que eu tenho, que eu preciso de um dia. Se em um dia ir lá e se efetivar, você vai ter notícia, talvez vai poder noticiar aqui, eu vou citar a Copasa. Vou te dar um exemplo e vou estender essa pergunta para os ouvintes e os internautas, Vanilson. A Copasa, e Copanor, quando você fica um dia sem pagar a conta, um dia, o que acontece? Você recebe no mês seguinte uma multa de 2%, e juro por dia de quantidade de tempo não pago. Um dia que você fica sem pagar. Se você pagar dias antes, isso não conta para você. Eu te pergunto e pergunto aos ouvintes, se a Copasa fica um dia sem te abastecer de água, que é dever dela, o que acontece? Se ela fica um dia sem deixar de jogando esgoto nos rios, né, não abastecendo uma escola, um hospital, o que acontece com a Copasa? Que eu saiba nada. Ela usa a água que é nosso, é um bem público, é do meio ambiente, ela tem uma concessão pública que ela pode explorar e ganhar ali. Mais uma vez eu faço a ressalva,
eu defendo os funcionários que são vítimas do sucateamento. E a gente sempre coloca isso aqui, eles não têm culpa nenhuma disso, eles são tão vítimas quanto os consumidores, porque foram reféns de um sistema que sucateou uma empresa que poderia ser um exemplo. Então, se fica um dia, Vanilson, não acontece nada, pelo menos que a gente saiba, né? Então, qual que é a minha ideia? Eu preciso de um dia, Vanilson, como exercendo um cargo para apresentar um projeto de lei ou acionar que assim seja feito, para que as concessionárias, assim como o consumidor, seja penalizada quando de imediato não cumprem. Não é penalizado com esse faz de conta, não. Eu preciso de um dia para envolver o Ministério Público e envolver os órgãos de justiça e de regulação para que eles acionam sempre quando as metas no contrato não for cumprido com os municípios. Isso independente de prefeito, porque, naturalmente, prefeito e as administrações locais que acionam. Não. Nós que vamos acionar para que, de fato, elas sejam punidas e obrigadas a cumprir o que deve, porque cometem um crime de saúde pública. Quando os rios são canais de esgoto a céu aberto, são pessoas adiante que vivem e precisam dessa água que são contaminadas, expostas a doença. Você acabou de citar doenças aqui mais adiante, Vanilson. Tem pessoas que usam dessa água para beber, para molhar uma horta, para criar um animal, e nada acontece. Quando danifica as ruas, por exemplo, enfim, quando não abastece a dona de casa que está lá no morro. Então, Vanilson, se eu tiver 4 anos, se eu tivesse 4 anos, talvez muita energia de muito mais ideias, mas eu preciso de um dia exercendo para mostrar o que de fato a voz do cidadão quer, que a demanda de fato chega lá. Então, naturalmente, é um tempo curto, mas pode ter certeza, se caso efetivar, a gente vai aproveitar cada segundo, cada minuto, cada instante para representar com dignidade nossa região e nosso povo. Olha, e o lobby que essas empresas têm lá? Porque o senhor vai assumir por um período curto. O senhor acha que vai encontrar respaldo junto aos outros? Porque tantos políticos passam por lá, né, e poderiam fazer algo realmente para mudar essa realidade e não fazem. O senhor acha que levando essa demanda vai conseguir apoio? Porque nada anda sozinho. Tem que ter apoio de outros políticos. E aí, como é que vai ficar essa situação? Vanilson, o primeiro passo de qualquer situação é você colocar pauta. Você colocar pauta e você dar argumentos. Você não pode somente pedir. Porque quando eu sempre fui como prefeito, presidente do consórcio e da MUC, por exemplo, eu não chegava lá pedindo. Eu chegava lá dizendo da demanda e explicando como fazer. Eu dizia que nossa região tinha falta de água seca, mas dizia como resolver fazendo barragem para armazenar água somente na época da chuva. E aí nós temos diversos meios. Naturalmente, política, articulação, é conversa. Mas eu preciso de um dia para colocar em pauta e arregimentar apoio. Eu preciso do apoio da imprensa, eu preciso do apoio do cidadão que aqui está, para ele externar esse sentimento dele. Eu preciso do apoio do Ministério Público, que naturalmente não vai omitir, porque é visível a necessidade de atuação, e nós precisamos fortalecer essa rede. Bom, se vai efetivar, aí de fato depende do final. Mas vou ficar contente de ter colocado em pauta e dizer que de fato a voz desse cidadão chegou a ecoar em Brasília. Para fechar a nossa participação aqui com o doutor Heber Neiva, o Vavá, suplente de deputado, vivendo a expectativa de nos próximos meses assumir aí uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília. A gente torce muito para que isso aconteça. Já temos lá o Bruno Faria, que é deputado federal, tendo mais um daqui da nossa cidade, da nossa região, é melhor ainda. Precisamos fortalecer a nossa região e a rivalidade política tem que acontecer na época da eleição. Aí sim, confronto de ideias para buscar o voto. Agora, assumindo o mandato, respeitar e responder pelos anseios de quem elegeu o deputado, o prefeito, o senador, o governador, o presidente da República. E aí, Vavá, eu quero emendar com uma outra pergunta que está na boca da sociedade de Teoflotone. Seu mandato enquanto prefeito de Caraí foi um dos mais destacados de Minas Gerais e da nossa região nem se fala. Então, como vem no próximo ano eleição aqui para Teoflotone, só abriu mão da prefeitura lá para concorrer como candidato a deputado federal. Não estando como deputado federal, né, no ano que vem, porque ainda é um suplente. Há a possibilidade do Vavá colocar o nome à apreciação como pré-candidato à prefeitura de Teoflotone? Vanilson, eu respondo de forma muito tranquila, eu tenho um pensamento que na vida
Missão, a gente não busca, a gente é buscado. A gente não escolhe, a gente é escolhido. E missão, você não determina qual é, você segue a missão. O que eu digo é que Teoflotone hoje tem uma gestão. O prefeito Daniel, ele foi reeleito de forma muito democrática. Então a gente tem que respeitar e entender a vontade da maior parte das pessoas. Está no exercício do seu mandato, e naturalmente um mandato que só finda no final do ano que vem. Eu acho que é muito cedo para que as pessoas, de forma individualizada, se coloquem. Eu acho que a gente não só individualmente diz que é candidato ou vai ser candidato. Eu digo que a gente tem que ter pautas, a gente tem que ter propostas, representar. Eu tenho um dever, Vanilson. Teoflotone me deu a maior votação em termos de cidade dentro da votação total que eu tive. Quase 8 mil votos conscientes. É evidente que eu tenho o dever de me posicionar dentro do que a gente pensa como política pública, né? Naturalmente, não necessariamente você tem que dizer que é candidato ou que as pessoas têm que dizer que são candidatas sem uma ideia, sem uma pauta. Qual que é a pauta? A política, Vanilson, não é brincadeira. Fazer uma gestão é renúncia, é doação, é dedicação. Tem resultado? Tem. Pode ter sucesso? Pode, desde que você exerça como deve, como que as pessoas também esperam de você. Agora, não é essa diversão, não é por poder, não é por vaidade, não é por ganância. Naturalmente, quando se busca assim, sempre vai dar errado. Então, eu acho que esse momento é momento de somar esforços, construir. E você citou aí em relação a exercer o mandato como deputado, e citou o nosso deputado aí que também foi votado na região, o Bruno, né? O Bruno é do meu partido, naturalmente um parceiro também. Eu chegando, vai ser uma das pessoas que a gente vai somar esforços para vir para a região muito mais forças. O deputado Neilando, ele representa a região. Ele é o único deputado, a princípio, da região. É alguém que tem que ser buscado. Tem que buscar, até para devolver resultados para a região. Os demais, governador, independente de partido, é unificar forças para a nossa região. E na época da eleição, tudo bem, cada um tem a liberdade de manifestar. Mas em relação à eleição municipal, Vanilson, eu acho que é cedo ainda para nomes. Eu acho que é momento sempre constante de ideias, de pautas, de propostas. Porque eu vejo muita gente atacando, né? Tá ruim, tá ruim. Quais são as propostas? O povo quer, Vanilson, não é só jogar pedra. O povo quer que você diga o caminho. Como fazer? Não é ilusão, não é ficar fazendo coisas que não são palpáveis. Qual o caminho para resolver isso? Se está ruim, para onde que eu vou? É isso que as pessoas que se propõem, e é bom que a gente tenha muitas opções, que as pessoas possam escolher, mas opções decentes. Opções que a gente fala, isso aqui pode ser um caminho real. Não é só eu quero participar, eu quero ser. De que jeito, de que forma? Um lado individualista, egoísta, não. Não é isso que a gente quer. Política é soma e fazer para a coletividade. Se eu, em algum momento, Vanilson, for acionado para ajudar, seja como cidadão, seja como militante, seja até para opinar em alguma política pública, no papel que eu estiver, eu estou sempre disponível. Eu sou médico de Teoflotone, efetivo de Teoflotone, né? Tenho atividade, a minha família reside aqui, enfim, a gente tem um compromisso, especialmente pelo resultado das eleições. Então eu acho, mais uma vez, não é momento de nomes, é momento de ideias, de propostas e, acima de tudo, de caminhos viáveis para poder atender um anseio das pessoas.